Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Querido Pai, viemos a Ti através do Senhor Jesus Cristo, Santo dos Santos, que derramou o seu sangue por nós. Queremos, Pai, Te agradecer por Tua Santa Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O nosso desejo, Senhor, é que o ministério da Tua Palavra cresça ao redor do mundo, que esta mensagem possa ser bênção para todos aqueles que estão ouvindo o programa. Fortalece o coração dos Teus filhos, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir de hoje, vamos estudar um tema muito importante: as duas naturezas do cristão. No início da minha vida cristã, muitas vezes me senti desencorajado pelas tentações e por me deixar levar por pensamentos e ações pecaminosas. Isto me deixava muito preocupado. A pessoa que me levou a Cristo parecia pura diante dos meus olhos e, na maioria das vezes, parecia não se deixar levar pelas atrações que o mundo lhe oferecia, e imediatamente concluí que isto era algo normal na vida de uma pessoa salva. Imaginem então o golpe que recebi quando percebi que, mesmo sendo um verdadeiro crente no Senhor Jesus, eu tinha desejos pecaminosos que me assaltavam em diversos momentos. Havia dias em que duvidava de que eu era filho de Deus, e comecei a me perguntar se valia a pena mesmo ser um cristão. Bem, depois de 30 anos de vida cristã, eu encontrei centenas de jovens crentes que experimentaram estes mesmos momentos e sentimentos dolorosos. Alguns se sentiam tão desanimados que se afastavam do Senhor. Outros achavam que seu testemunho ficava arruinado por causa disso. Acontece muito frequentemente que alguns começam a sua vida cristã pensando que jamais irão pecar novamente porque eles já são salvos. Mas a tragédia de tal fantasia satânica se observa em vidas que já foram promissoras e cujo testemunho ficou sofrivelmente fraco ou completamente apagado. Será muito importante para nós considerarmos 3 observações preliminares. A primeira é que toda pessoa salva, na presente dispensação da graça, tendo nascido sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo, é um filho de Deus. Vamos ler algumas passagens do Novo Testamento que nos mostram esta verdade. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em João 3, versículos 3, 5 e 7, lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. A segunda observação é que toda pessoa salva, no momento em que nasce de novo, é batizada no Espírito Santo e, portanto, torna-se um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, lemos: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Gálatas 3, 27, lemos: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Efésios 4, 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A terceira observação é que toda pessoa que nasce do Espírito e foi batizada no corpo de Cristo no momento da sua conversão, recebeu o Espírito Santo como uma presença permanente. A palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito:
ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 6, 19. Em Romanos 8, 9 lemos: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, recapitulando. Toda pessoa salva na presente dispensação da graça e nascida pelo poder do Espírito Santo é um filho de Deus. Toda pessoa salva no momento em que nasceu de novo é batizada no Espírito Santo. E toda pessoa que nasce do Espírito é batizada no corpo de Cristo. No momento da sua conversão, recebe o Espírito Santo como uma presença permanente. Agora, se levarmos em conta estas 3 experiências de todo verdadeiro crente em Cristo, podemos assumir que é quase impossível um cristão pecar. Mas o fato é que os cristãos, todos os cristãos, pecam depois de se tornarem filhos de Deus através do novo nascimento. E a pergunta que vem é a seguinte: por que isso acontece? A razão para isso está no fato de que todo filho de Deus possui 2 naturezas. No momento em que uma pessoa nasce de novo, ela torna-se participante da natureza divina, mas o fato de receber a nova natureza não elimina a velha natureza que recebeu no momento em que nasceu naturalmente. Muito bem. Vamos ver sobre estas 2 naturezas. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos a expressão 2 naturezas, ou velha natureza, ou nova natureza. No entanto, a ausência destes termos não é evidência de que estas 2 naturezas não existam. A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas todo cristão verdadeiro é trinitariano em sua teologia. Nós acreditamos na Santíssima Trindade, ou seja, nós cremos que há 3 pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim cremos porque isto é claramente ensinado em toda a Bíblia. Da mesma forma, acreditamos que o cristão tem 2 naturezas, porque as Escrituras falam sobre este fato. Cada uma destas naturezas é recebida por um processo de nascimento. A primeira natureza é a parte essencial do nascimento natural, e a nova natureza é a parte essencial do nascimento espiritual. Estas 2 naturezas são definidas com termos contrários. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui temos a palavra carne e Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, temos os termos inclinação da carne e inclinação espiritual. Em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Em Efésios 4, 22 e 24, encontramos as expressões velho homem e novo homem. Também podemos ler sobre isto em Colossenses 3, versículos 9 e 10. Estas não são todas as referências bíblicas que abordam a questão das 2 naturezas do cristão, mas mostram que existem 2 naturezas e que vários nomes são usados para se referir a elas. Algumas expressões que acabamos de ler e que são usadas para descrever a velha natureza são carne, velho homem, o homem natural. Não devemos confundir a velha natureza com a natureza humana. Todo ser humano tem uma natureza humana. Adão e Eva possuíam uma natureza humana, tanto antes da queda como depois da queda também. A natureza pecaminosa se tornou parte deles depois que eles desobedeceram a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma natureza humana, mas nunca teve uma natureza pecaminosa. A natureza humana de Cristo é descrita por Paulo em Filipenses 2, versículos 7 e 8, onde lemos: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A natureza humana de Cristo nunca foi manchada com o pecado. Ele era essencialmente e absolutamente santo, porque ele era Deus. Ele não cometeu pecado, ele não conheceu o pecado, ele não podia pecar. O seu único contato com o pecado ocorreu no Calvário, quando carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma das maiores mentiras de Satanás é declarar que a natureza humana é basicamente boa e que tudo o que precisamos fazer é descobri-la e melhorá-la.
Os homens se enganam ao acreditar que nascemos bons e, portanto, devemos ter o cuidado de desenvolver o bem que existe em nós. Mas contra tal mentira satânica, a espada divina da Escritura se levanta. A palavra de Deus, em linguagem clara e sem erros, expõe o que é realmente a natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa de todos nós é evidenciada ao longo da Bíblia e explicitamente declarada em certas passagens. Por exemplo, Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui está expressamente declarado que toda a humanidade herdou a natureza caída do homem, Adão. Sim, Paulo não está se referindo aqui à natureza humana, mas à natureza pecaminosa, à natureza caída. A natureza humana antes da queda não conhecia o pecado e nem a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, eles possuíam uma única natureza, a natureza pura, sem a marca do pecado e da morte. Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. É a partir do capítulo 3 de Gênesis que somos confrontados com a velha natureza do pecado e da morte. A teoria popular crescente e falsa de que o homem tem melhorado não pode ser fundamentada pela Bíblia nem pela experiência humana. A queda do homem foi descendente, longe de Deus. A lei das espécies afirma que toda a vida se reproduz segundo a sua espécie. Uma expressão que encontramos mais de 10 vezes em Gênesis capítulo 1. Portanto, não era possível que a descendência de Adão pudesse escapar da velha natureza. O primeiro bebê que nasceu no mundo tornou-se um assassino. Ele, por acaso, frequentou uma escola para criminosos? Onde ele aprendeu a ser ciumento, a odiar e matar? A descrição divinamente inspirada do irmão de Caim, Sete, deixa bem claro que não nascemos segundo a imagem de Deus, mas sim segundo a imagem e semelhança de nossos pais caídos. Por exemplo, Gênesis 5:3 diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. As Escrituras referem-se a Adão como filho de Deus, mas também define cuidadosamente que Sete era filho de Adão. Lucas 3:38. Sabemos que há muitos que se opõem à doutrina da imperfeição do homem, aqueles que pensam sobre a dignidade da natureza humana e os esplendores escondidos da alma do homem. Mas esta filosofia não é sã e não salva ninguém, ela é enganosa e é perigosa. Certamente o homem que pensa assim não se conhece. Gálatas 6:3 diz: porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Existem discussões sobre a natureza humana, de que ela não poderia ser depravada, porque todos os homens têm inclinações religiosas. Mas não pode negar que o diabo e seus demônios são corruptos e são altamente religiosos. Por exemplo, o diabo é chamado de o Deus deste mundo, em 2 Coríntios 4:4, e como tal, ele quer ser adorado. Vamos ler a passagem da tentação de Nosso Senhor em Mateus 4, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A religião pode ser, e geralmente é, demoniacamente inspirada. Os demônios reconhecem a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e também dizem crer, Tiago 2,19. Portanto, é possível que alguém que fala sobre Deus e religião e confessa que crê seja um corrupto, decaído. Um dos grupos religiosos nos dias do nosso Senhor Jesus era formado por fariseus. Eles juravam pelo altar, juravam pelo templo e pelo céu. Juravam pelo trono de Deus e por aquele que se assenta nele, de acordo com Mateus 23:22. Era comum um fariseu ir ao templo e fazer longas orações, e o nosso Senhor os denunciou, expondo a sua depravação. Aqui estão as suas palavras: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versículos 27 e 28. Agora, eu não estou sugerindo que o fato de que todos os homens terem a natureza caída significa que todos os homens pecam igualmente.
Nós todos sabemos que alguns cometem mais e maiores pecados do que os outros. Há muitas pessoas no mundo que não cometeram adultério ou assassinato, portanto, é preciso admitir que nem todos os homens cometem exteriormente aquilo do que são potencialmente capazes em seu interior. Nós não somos todos tão corruptos em nossas orações, exteriormente, como poderíamos ser, mas todos temos dentro de nós, ou seja, no nosso interior, a capacidade de cometer os piores pecados. A maioria de nós já ouviu falar sobre o exemplo de uma maçã podre dentro de uma caixa cheia de maçãs. Assim é a natureza humana corrompida. A menos que ela seja controlada pelo poder e pela provisão de Deus, ela irá mostrar-se mais e mais. 2 Timóteo 3,13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando falamos sobre a velha natureza, nos referimos a esse estado de corrupção e depravação em que Adão caiu por causa da sua desobediência, a qual toda a humanidade herdou de Adão. O fato da velha natureza não pode ser negado. Bem, vamos ver agora sobre a nova natureza. Como todos que nasceram neste mundo de uma forma natural recebem a velha natureza, assim também todos os que são nascidos de novo são destinatários da nova natureza. É uma verdade tremenda e triunfante de que existe algo divino e humano em todo filho de Deus. A nova natureza é a natureza divina da qual toda pessoa salva é a participante. Por exemplo, em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, Pedro escreveu: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, versículo 4. Neste versículo, Paulo não apenas apresenta o tema da nova natureza, mas também as suas funções. Basta dizer que cada desejo ilícito, proibido pela lei, criado pela velha natureza, pode ser suprimido pela nova natureza. A palavra grega traduzida como participante aparece em outros lugares do Novo Testamento e pode ser traduzida como parceiros ou acompanhantes ou compartilhantes. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, nos tornamos participantes da natureza de Deus, através da habitação do Espírito Santo em nós. A velha natureza jamais pode ser melhorada. Portanto, a única esperança do homem pecador é receber a nova natureza. Ele pode fazer isso reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Antes de qualquer pecador poder receber a nova natureza, o Filho de Deus teve de participar da mesma natureza humana. Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito como Deus. Ele, que é divino, tornou-se participante do ser humano, para que o homem pudesse se tornar participante do divino. João capítulo 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também em 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Em Hebreus 2,14 lemos: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Cristo morreu na cruz e pagou por nossos pecados. Por isso, o pior dos pecadores pode receber a natureza de Deus quando confia no Filho de Deus. E como é maravilhoso, amigo, Deus ter nos resgatado da nossa corrupção e nos dar a sua própria natureza. Esta é a maior obra de Deus na redenção. A nova natureza não é a velha natureza melhorada, mas algo completamente novo, chamado de uma nova criação. Em 2 Coríntios 5,17, onde diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também em Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É interessante observar em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se um homem está em Cristo, é, portanto, uma nova criatura. Existe uma diferença entre o novo homem e o que ele era antes da sua conversão.
Aqui temos uma nova criação em oposição à velha criação. A nova natureza é contrária à velha natureza. Quando nascemos de novo, entramos na nova criação. Nossa união com Cristo nos dá uma nova vida e influencia esta nova criação. A nova natureza está expressa nas palavras novo homem. Duas passagens nos ajudam a ver isso. Por exemplo, Efésios 4:24, que diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E novamente lemos em Colossenses 3:10, que diz: e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nestes dois versículos são usadas as palavras criou e criado. A nova natureza é uma criação divina, um novo homem. Qualquer tentativa de reformar o velho é um falso substituto do novo homem, que é uma nova criatura. Todo cristão sabe por experiência que algo novo aconteceu em seu interior no momento em que ele deposita a sua confiança plena no Senhor Jesus Cristo. Quando nos tornamos participantes da natureza divina, não significa que somos livres de todas as limitações humanas. Não está nos planos de Deus transformar um homem em Deus. Quando Cristo voltar para nos buscar, seremos como Ele. Mas nesta vida, nós jamais deixaremos de ser seres humanos, vinculados às limitações humanas. Muito bem, vamos ver um pouco sobre o papel, a função das duas naturezas. As duas naturezas não funcionam da mesma maneira no cristão. A propósito, elas são diretamente opostas uma à outra. Através da palavra de Deus e da experiência humana, aprendemos como essas duas naturezas trabalham e por que elas funcionam assim. Vamos ver primeiro a função da velha natureza. O velho homem, não regenerado, não se comporta da mesma maneira que faz o novo homem, devido a 3 pontos de incapacidade. Em primeiro lugar, o homem natural não tem a capacidade de conhecer e compreender Deus nem as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem em Adão, e sua natureza e habilidades não podem ir além do nível mais alto das simples necessidades e desejos humanos. Deus e tudo que pertence a ele não pode ser compreendido pelo homem não regenerado, porque tal conhecimento está além da sua percepção. A pessoa que possui o poder necessário para distinguir e discernir um determinado assunto não pode, através da sua inteligência ou intelecto, formar uma opinião. Exteriormente, o homem natural pode ser um homem moral, acolhedor e educado, e pode ainda ter algum apreço pelas coisas religiosas. Mas se você perguntar se nasceu de novo, ou lhe pede para explicar o plano de redenção de Deus em Cristo Jesus, logo você vai descobrir a sua falta de capacidade. As percepções do homem natural são limitadas a esse corpo e mente, porque ele está morto espiritualmente, não tem capacidade espiritual, não pode entender e receber as coisas espirituais. Isso é algo muito interessante a observar, amigo, e nos ajuda a perceber a necessidade de nascer de novo. Quantas pessoas no mundo que com seus próprios esforços tentam ficar bem com Deus ou merecer um lugar no céu? Bem, vemos que a velha natureza jamais pode ser melhorada. Não há nada que você possa fazer para ganhar o favor de Deus, apesar de ter inclinações religiosas. Meu amigo, você precisa nascer de novo. A grande necessidade neste momento é ser regenerado, nascer de novo, conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. E só Deus pode salvar você, amigo. Creia no Senhor Jesus Cristo e desde que Ele, por sua graça e poder, o liberte da culpa e castigo do pecado. Eu oro para que você tome essa decisão hoje. Aceite a Cristo Jesus como seu Salvador. Muito bem, vamos ficar por aqui e retornaremos com este assunto no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe ricamente e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção
da BBN.